Não há razão para se conferir as hipóteses de criação de nova legenda, tratamento diverso daquele conferido aos casos de fusão e incorporação de partidos. Aquele que precisa ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, mas é constitucionalmente carente de recursos para tanto. Era tanta gaiola que foi preciso organizar uma fila para facilitar o trabalho dos agentes de fiscalização. O pagamento de taxa extra para uso de salão de festas ou churrasqueiras em condomínios é legal? Olá, boa noite. Boa noite para você. O Supremo Tribunal Federal analisa ações que tratam das reformas eleitoral e trabalhista. Repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem as informações. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E foi isso mesmo. Destaque, então, para ações que questionam a mini-reforma eleitoral de 2015 e a reforma trabalhista de 2017. No começo da sessão, os ministros, por maioria, referendaram uma liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso para permitir que deputados se filiem a novos partidos sem que isso signifique a perda do mandato. Lembrando que hoje foi apenas o referendo da liminar e a questão, o mérito, deve retornar ao plenário, o julgamento do mérito. E também, na sessão de hoje, os ministros começaram a julgar uma ação que questiona dispositivos da reforma trabalhista aprovada no ano passado. Vamos acompanhar na reportagem. A ação do partido Rede e Sustentabilidade questiona a alteração feita pela mini-reforma eleitoral de 2015. O dispositivo proíbe que um político deixe o partido para se filiar a uma nova legenda sem perder o mandato. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, concedeu liminar e restabeleceu o prazo de 30 dias para que os parlamentares possam migrar, sem perder o mandato, para novos partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral antes de entrar em vigor a nova lei. O ministro lembrou que quando a lei passou a valer, tinham casos em andamento e que seguiam resolução do TSE. Na sessão de hoje, por maioria, os ministros referendaram a liminar. A nova lei colheu uma situação que já estava em curso, que já havia se incorporado ao direito do partido desde o momento do registro, porque no momento em que ele obteve o seu registro, pela legislação então em vigor, ele tinha 30 dias para receber novas filiações. E, portanto, iniciado este prazo de 30 dias após o registro, não pode uma lei superveniente interromper o curso desse prazo e retirar o direito que já havia sido adquirido. A incidência do vetor da segurança jurídica, que é numa percepção constitucionalmente adequada da dimensão que tem a fidelidade partidária, à luz da legislação vigente e que Sua Excelência trouxe à colação ao despachar a cautelar com a dimensão que espelha o voto agora aqui apresentado. Acompanho integralmente o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, não só pela sua consistência doutrinária e legal, mas também porque essa corte, na DI 4430 da relatoria do ministro Dias Toffoli, o pleno de 2013, Vossa Excelência assentou e foi acompanhado por a grande maioria, no sentido de que não há razão para se conferir as hipóteses de criação de nova legenda, tratamento diverso daquele conferido aos casos de fusão e incorporação de partidos. O único a divergir foi o ministro Marco Aurélio. Para ele, a lei foi formulada e aprovada pelo Congresso Nacional e não fere a Constituição. O que a lei fez foi estipular de forma abstrata, de forma geral, as situações jurídicas que revelariam justa causa para a mudança partidária. Em seguida, os ministros começaram a julgar uma ação que contesta dispositivos da reforma trabalhista de 2017, que alterou partes da consolidação das leis do trabalho, a CLT. O tema é a gratuidade da justiça no que diz respeito aos honorários periciais e advocatícios de sucumbência. Para a Procuradoria-Geral da República, arcar com esse pagamento prejudica os trabalhadores menos favorecidos economicamente. As normas impugnadas nesse sentido agravam ainda mais a condição atual daquele
que precisa ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, mas é constitucionalmente carente de recursos para tanto. Já a Advocacia Geral da União defendeu as mudanças trabalhistas sobre o tema. Se agora, nesse momento, restar aferido que no processo ou em outro processo ele tem condições, tem recursos suficientes para arcar com esses honorários, ele agora passa a assumir exatamente a obrigação. Como vimos aí, houve ainda esse segundo julgamento na sessão de hoje. Quem está aqui para explicar é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Boa noite, Karina. Boa noite, William. Nesse segundo julgamento, o assunto foi a gratuidade de justiça, né? Exatamente. O que é essa gratuidade da justiça? Quando as pessoas entram em juízo, é preciso que se paguem custas iniciais. Se, de repente, durante o processo tiver a necessidade de se fazer uma perícia, quem pede a perícia tem que arcar com aquele valor, tem que pagar por esse valor. E todas aquelas demandas que têm um certo custo no processo, a parte que faz a solicitação paga. E quem perder a demanda tem que ressarcir a outra em razão desses débitos. Quando o assunto é gratuidade da justiça, mesmo aquela pessoa que perdeu a demanda, fica isenta do pagamento de quaisquer custas. Custas de honorários advocatícios, custas periciais, não se paga nada. É aquele beneficiário da justiça gratuita que é atendido, por exemplo, pela Defensoria Pública. Ele tem acesso integral e gratuito, pago pelo Estado, e tem o acesso por meio de um defensor público. Nesse caso, a Procuradoria-Geral da República questiona 3 artigos que foram reformados ou foram inseridos na CLT e que transfere para esse beneficiário da assistência gratuita, essa pessoa que não tem condições de arcar com os custos do processo sem o prejuízo do seu próprio alimento ou do alimento da sua família, então haveria um prejuízo se ele tivesse que pagar toda essa despesa, e responsabiliza esse beneficiário em 3 situações. Então diz lá, num dos artigos questionados pelo Procurador-Geral da República, que haveria a necessidade de se pagar a perícia, os honorários periciais, caso essa parte beneficiária fosse beneficiária da assistência gratuita, se ele perdesse a demanda. Então, esse era um primeiro ponto, responsabilização da parte hipossuficiente. Um segundo momento fala da necessidade do pagamento de honorários de advogados quando, por exemplo, em um outro processo, em uma outra ação judicial, ele recebeu um crédito, esse crédito serviria para pagar os honorários de sucumbência de advogados, devidos ali na Justiça do Trabalho. Então, transferiria também a responsabilidade para aquele, a princípio, beneficiário da justiça gratuita. É como se fosse, a Advogada-Geral da União disse, é como se aquela situação de hipossuficiência, em razão desse crédito recebido em outro processo, cessasse e aí ele pudesse arcar com aquela despesa. E um terceiro ponto questionado, também um terceiro artigo, fala na verdade, não a desistência da ação, mas o não comparecimento do reclamante beneficiário da justiça gratuita à primeira audiência, ensejando, portanto, o arquivamento. Então, na reforma trabalhista, estabeleceu como condição para propor novamente a demanda a necessidade de se pagar as custas em decorrência daquele primeiro processo que foi arquivado. Esses 3 são os temas questionados da reforma trabalhista. Volta amanhã esse processo? Esse julgamento volta amanhã, porque em razão das sustentações orais, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu a suspensão do julgamento com a promessa de que amanhã, no início da sessão, ele já deva apresentar o seu voto. Ótimo, Karina. Obrigada. Até amanhã, então. Até amanhã. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, recebeu o defensor público-geral para tratar da ação sobre o indulto de Natal. A Procuradoria-Geral da República questiona o indulto de Natal de 2017, concedido por meio de um decreto expedido pelo presidente da República. Para a PGR, o indulto contemplou um número muito alto de presos. O relator desse caso é o ministro Luiz Roberto Barroso e o tema deve ser decidido em plenário. A expectativa é que a decisão do STF sirva de orientação para o indulto que deve ser concedido este ano. Sua Excelência a Presidente é sensível ao pleito, que já está monitorando datas para colocá-lo. Está com isso no radar e certamente, rapidamente, irá querer discutir a questão em plenário para que os efeitos do decreto de indulto, seja de uma forma ou de outra, possam se perpetuar, possam ser concretizados, na massa carcerária. Massa essa, né, muito grande, o Brasil figura entre os principais países que mais encarceram e grande parte dessa massa carcerária é a população público-alvo do trabalho da Defensoria Pública Brasileira.
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, apresentou nesta quarta-feira 2 propostas de súmula vinculante que dizem respeito à restrição da prerrogativa de foro de autoridades. Segundo o ministro, depois que o Supremo decidiu limitar o alcance do foro, é preciso esclarecer dúvidas sobre o tema e impedir insegurança jurídica. A primeira proposta aplica a decisão do STF a todas as prerrogativas de foro para membros de todos os poderes e do Ministério Público e diz que ela só pode ser aplicada aos casos de crimes cometidos no exercício e em razão do cargo ou da função pública. Os demais casos ficariam a cargo da primeira instância. O segundo verbete declara inconstitucionais quaisquer regras de constituições estaduais que tratem de prerrogativas de foro não previstas na Constituição Federal. De acordo com o ministro, somente a Constituição Federal pode tratar do assunto. A proposta de súmula agora passa pela apreciação da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que pode ou não encaminhar os textos ao plenário. Ministério Público pode ter acesso a dados bancários não sigilosos de pessoas investigadas sem necessidade de autorização judicial. Para os ministros do STJ, independentemente de autorização judicial, o Ministério Público deve ter acesso a dados cadastrais bancários não protegidos pelo sigilo, desde que os dados sejam relativos a pessoas investigadas pelo órgão e diante da necessidade de ações judiciais e inquéritos policiais. O entendimento é dos ministros da segunda turma aqui do STJ ao analisarem um recurso especial contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que concluiu que a ação civil pública usada para assegurar o direito à informação não poderia ser proposta pelo Ministério Público Federal para a defesa de seus próprios interesses, mas apenas nos casos da defesa de interesses de terceiros. O MP, então, apresentou um recurso ao STJ, onde alegou que, ao atuar para instruir processo judicial, inquérito policial ou qualquer outra investigação criminal ou civil, o faz em nome próprio e na defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis. O relator do recurso, o ministro Herman Benjamin, destacou que o acesso a esses bancos de dados é essencial para que haja sucesso na identificação de pessoas envolvidas nas mais diversas infrações penais e considerou legítimo o interesse do Ministério Público na ação. A turma, por unanimidade, declarou a legitimidade do MPF e o TRF3 deverá agora analisar os outros pontos da ação civil pública, como a obrigatoriedade de fornecimento de informações por requisição direta da Polícia Federal. E ainda nesta edição, até que ponto os condomínios podem cobrar taxas extras? O pagamento de taxa extra para uso de salão de festas ou churrasqueiras em condomínios é legal? Morar em condomínio é sinônimo de segurança e conforto para muita gente, né? Há prédios que oferecem até uma ampla estrutura de lazer, com piscinas, parquinhos e até sala de cinema e espaço gourmet. Mas para usufruir de tudo isso, a administração pode cobrar taxa extra além do condomínio? Veja a reportagem de Fernanda Porto. Quem mora em condomínio já está acostumado a todo mês pagar uma taxa para os custos com manutenção do prédio e salários de porteiros e funcionários da limpeza. Mas e na hora de usar a área de lazer? Muitos moradores questionam que só podem utilizar churrasqueira ou salão de festa se estiverem com o pagamento do condomínio em dia. E em alguns locais ainda é cobrada uma taxa extra. Aqui, onde o Marcos mora, é assim. Marcos, conta pra gente como é que funciona. A maior parte da área de lazer, quadra de futebol, brinquedoteca, a parte do parquinho, todos os condomínios têm acesso. Para a área de espaço gourmet, a parte de churrasqueira, nessa sim tem que pagar uma taxa extra. Uma taxa extra que você reserva pela internet, você já concorda com os termos do mini contrato que tem, que lá já vai ter uma taxa, que é no valor mais aproximado de R$30, R$15. O bancário mora há um ano no local e já usou o salão de festa 5 vezes. Em todas as situações, ele pagou taxas extras, que variaram de R$15 a R$100. Dependendo da taxa, ela parece ser abusiva, porque a gente pensa pelo o serviço que vai ser oferecido. No caso, a gente pensa o serviço da limpeza, né, da luz, dos refrigeradores, aquilo que você utiliza no salão. Então vai depender desse percentual. O de hoje aqui eu acho um valor justo, gira em torno de R$50
para você alugar um salão de festa que comporta mais ou menos 50 pessoas. As normas para pagamento das despesas de um condomínio são determinadas pelo Código Civil, que também permite que cada condomínio crie regras internas. Isso tudo deve ser definido por votação e depois registrado em um documento que é chamado de Convenção do Condomínio, como explica esse advogado. A Convenção do Condomínio está para o condomínio, assim como a Constituição Federal está para o Brasil. Efetivamente, a Convenção do Condomínio é a lei maior para aquelas pessoas que habitam e coabitam em condomínio. Daí, o legislador, de forma muito salutar, previu que a Convenção deve ter alguns aspectos formais previamente estipulados na lei. Porém, o legislador deu aos moradores de condomínio, aos proprietários de condomínio, o direito de implementar no instrumento de convenção aquilo que entenderem por bem estipular em acréscimo que a lei obrigatoriamente impõe. Cobrar taxa extra para uso de salão de festas ou churrasqueira é permitido por lei, mas deve estar na convenção do condomínio. Caso não esteja na convenção, o morador não é obrigado a pagar. Outra questão que também deve ser estabelecida é a reserva da área de lazer para quem está com a taxa mensal atrasada. Nós temos magistrados que entendem que, se a convenção do condomínio estipular que a utilização das áreas comuns de uso individual só podem ser feitas pelo condômino adimplente, alguns magistrados entendem que aquele artigo, aquela cláusula tem validade. Outros magistrados já entendem que não, porque efetivamente o fato de estar inadimplente não lhe retira a propriedade. E não lhe retirando a propriedade, não deveria lhe retirar o direito de utilização. O Tribunal Superior do Trabalho afastou a responsabilidade do aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, de pagar as verbas rescisórias de um pedreiro. O profissional foi contratado para trabalhar nas obras de ampliação do terminal. A concessionária responsável pela administração do aeroporto paulista havia sido condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, a responder subsidiariamente pela dívida do consórcio construtor Viracopos. Para o TRT, os serviços prestados pelo pedreiro beneficiaram a empresa, já que a ampliação do aeroporto faz parte do contrato de concessão firmado com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o que afastaria o caráter provisório de uma empreitada. Mas, em recurso ao TST, o aeroporto sustentou que a decisão do regional contrariou a orientação jurisprudencial 191 da seção 1 de dissídios individuais do TST. A orientação estabelece que o contrato de empreitada de construção civil, celebrado entre o dono da obra e o empreiteiro, não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária pelas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo se o dono da obra for empresa construtora ou incorporadora. O relator do caso, na 5ª turma, ministro Guilherme Caputo Bastos, levou em consideração o julgamento recente de incidente de recurso de revista repetitivo. Nele, o TST firmou o entendimento de que o conceito de dono de obra não se restringe à pessoa física ou a micro e pequenas empresas, alcançando também empresas de médio e grande porte e entes públicos. Para o ministro, a empresa figurou como dona da obra, não havendo suporte legal ou contratual para ser responsável por débitos trabalhistas do consórcio. Dessa forma, por unanimidade, a turma aceitou o recurso do aeroporto Viracopos e afastou a responsabilidade subsidiária da empresa. Morreu nesta quarta-feira o jurista e ex-ministro do TSE, José Gerardo Grossi, um dos advogados mais importantes e atuantes do Distrito Federal. Ele sofria de câncer no pulmão. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Gerardo Grossi, morreu hoje aos 85 anos. Ele atuou como ministro substituto na Corte de 1994 a 96 e de 2002 até tornar-se ministro efetivo pela classe dos advogados, de 2006 a 2008. Gerardo Grossi era um dos advogados mais importantes e atuantes do Distrito Federal. Ele nasceu em Abricampo, Minas Gerais. Foi professor da UNB e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. O sepultamento de Gerardo Grossi vai ser nesta quinta-feira, às 11 horas da manhã, no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, em Brasília. E em razão da morte do ex-ministro José Gerardo Grossi, o TSE suspendeu a sessão plenária de quinta-feira de manhã. E no próximo bloco, de olho na preservação do meio ambiente, fiscalização preventiva em Sergipe resgata animais mantidos em cativeiro. Era tanta gaiola que foi preciso organizar uma fila para facilitar o trabalho dos agentes de fiscalização.
O pacto antinupcial é indispensável para formalizar a escolha de regime de casamento diferente da regra geral. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Nos casamentos realizados após a vigência da lei do divórcio, é obrigatório fazer o pacto antinupcial para determinar regime diferente da comunhão parcial de bens. O entendimento foi adotado pela terceira turma do STJ no julgamento de uma ação de divórcio proposta por um dos cônjuges, com o objetivo de manter o regime de comunhão universal de bens que consta apenas na certidão de casamento. No recurso analisado, a autora da ação afirmou que casou em 1978, ainda sob a vigência do Código Civil de 1916, que previa a comunhão universal de bens como regime geral. Disse ainda que na época não era comum os cartórios registrarem outros tipos de regime. Segundo a mulher, a união durou quase 30 anos sem que o marido reclamasse quanto à opção do regime adotado. No voto, o ministro relator Vilas Boas Cueva reconheceu que o Código Civil de 1916 previa a comunhão universal de bens como regra, podendo o casal combinar outro regime por meio de escritura pública, o que não ocorreu no caso analisado. Entretanto, o magistrado destacou que o matrimônio discutido no processo ocorreu após a publicação da lei do divórcio, ou seja, em caso de silêncio dos cônjuges, a regra é o regime de comunhão parcial de bens. Proteção e cuidado com o velho Chico. Em Sergipe, o Programa de Fiscalização Preventiva Integrada do São Francisco resgatou mais de 560 animais mantidos em cativeiro ilegal. É a quarta etapa do projeto, Érica, coordenado pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual e que, no total, vai fiscalizar 28 municípios no estado. Centenas de aves mantidas em cativeiro de forma irregular foram resgatadas. Era tanta gaiola que foi preciso organizar uma fila para facilitar o trabalho dos agentes de fiscalização. Olha só como ficou esse pátio, lotado de aves silvestres. Nessa foto, a quantidade de gaiolas impressiona. 37 jabutis e ainda um tatu também foram resgatados durante a fiscalização preventiva integrada do Rio São Francisco, na zona rural de Jaboatã e Propriá, Sergipe. Só nesta casa foram encontrados 30 pássaros, além de armadilhas para capturar aves na natureza. Ao que tudo indica, ali vivia um comerciante clandestino de animais. Todos os bichos resgatados vão passar por avaliações de biólogos, veterinários e outros especialistas para checar a condição de cada animal. Os bichos que precisarem de mais tempo de adaptação e cuidados vão ser encaminhados para um centro de triagem e reabilitação até que possam voltar para a natureza. Mais de 200 profissionais de 28 instituições ainda vão promover ações em 9 municípios em defesa do Rio São Francisco. A coordenação é realizada pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual em Sergipe. Durante a operação, várias armas de fogo também foram apreendidas. E não parou por aí. Litros e litros de leite jogados fora. O motivo? Tudo armazenado de forma errada, sem as condições adequadas de higiene. A fiscalização apreendeu 200 quilos de queijo em Cedro de São João, também em Sergipe. A queijaria não tinha registro e a equipe encontrou paredes sujas, com buracos e salas sem forro. O material usado para a fabricação do queijo era de madeira, o que é proibido na indústria de alimentos. Pelas imagens, ficou comprovado também que ali não era feito nenhum controle de pragas. O ambiente estava infestado de moscas e até baratas. O proprietário foi preso em flagrante, cometendo crime ambiental. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. E quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Viviane Novaes. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William, boa noite a todos. A gente começa o giro com um pedido da Procuradoria-Geral da República ao STF. Prorrogar por 60 dias o prazo para a conclusão do inquérito sobre 5 políticos. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, os senadores Romero Jucá e Renan Calheiros e o deputado Lúcio Vieira Lima. O inquérito apura se esses parlamentares receberam propina de 7 milhões de reais da Odebrecht em troca da aprovação de medida provisória sobre incentivos tributários para o setor de etanol.
Outra notícia que nós temos aqui, a Polícia Federal investiga desvios de 1 bilhão e 600 milhões de reais em contratos na área de educação. A suspeita é de que grupos criminosos agiram em 30 municípios de 3 estados e também do Distrito Federal. Segundo a PF, o esquema era o seguinte: lobistas entravam em contato com as prefeituras para direcionar licitações de recursos federais para a compra de merenda escolar, uniformes e até material didático. Entre os investigados estão 13 prefeitos. E o Tribunal de Justiça de Tocantins fechou o cadastramento de presos e foragidos. No estado, existem hoje cerca de 3.500 pessoas nessa situação. Além de Tocantins, 8 estados concluíram o levantamento para o chamado Banco Nacional de Monitoramento de Presos, que é coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça. E a gente fica por aqui. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão no site tvjustiça.jus.br. Voltamos agora ao estúdio. O Jornal da Justiça está terminando, mas se você quiser rever alguma reportagem, é só dar uma passadinha no YouTube. É muito simples, viu? Basta acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Se inscreva no canal e aproveite o melhor da nossa programação. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã.